Olá, meu amigo, minha amiga, seja abençoado, seja abençoada grandiosamente. Deus é contigo, sempre foi e sempre será. Se você deseja colocar o seu nome para estarmos orando por você, pela sua família, pelo seu lar, você pode colocar aí nos comentários e nas nossas orações estaremos fazendo menção justamente de cada um, porque a palavra de Deus ela não torna atrás. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Lhe revigorando no seu espírito e lhe dando alento à sua alma e refrigério, justamente para você que está aí passando por algum problema, por alguma dificuldade, ou você que é uma pessoa que está preocupada, aflita, angustiada. Talvez você seja uma pessoa que frequentava algum lugar e hoje você não está em lugar nenhum mais, não frequenta nenhum espaço físico com respeito à questão do sistema religioso, e talvez seja uma pessoa que não se encontre segura, pensando que você é uma pessoa rejeitada, que Deus te abandonou. Nunca pense desta forma não, porque não depende de nós. Não somos nós que escolhemos, é Ele que nos escolheu. É o que Jesus falou lá para os discípulos. Não foste vós que me escolhestes, eu que vos escolhi. E é desta forma, aqueles que são eleitos de Deus, eles já são desde antes da fundação do mundo, desde antes da criação de tudo, já pertencem ao Pai. Nós estamos aqui neste lugar, aqui neste mundo, passando por experiências físicas, experiências cujo qual muitas das vezes a alma ela entra numa situação de conflito com respeito à questão dos acontecimentos. Mas quando a pessoa ela cai na realidade, que ela fica percebida, que ela se volta justamente para dentro de si, no seu espírito, e ela tem essa convicção de que Deus é com ela, então pode passar, pode vir o problema que for, tudo passa. Vou dizer uma coisa para você, muitas são as pessoas que infelizmente têm sido enganadas, têm sido ludibriadas, têm sido manipuladas, porque a palavra de Deus, infelizmente, ela tem distorcida, né? É como um filme secular, um filme que você talvez já tenha assistido, lá sobre o livro de Eli. Uma vez uma pessoa fez uma pergunta para minha esposa, né? Vocês assistiram ao filme e tal, o que vocês acharam? Aí minha esposa respondeu, da mesma forma como que hoje usam a palavra para manipular, aquele homem que estava atrás do livro também queria justamente para manipular as pessoas, para ter o domínio sobre elas. E infelizmente é isso que tem acontecido. Mas tem pessoas que infelizmente, desculpe falar desta forma, elas preferem estar num lugar onde o domínio está sobre elas. Mas a palavra de Deus, que você vai ouvir aqui agora, ela te dá total liberdade, que foi para a liberdade que Cristo nos chamou. Diz assim no capítulo 7 do livro de 1 Coríntios, diz assim no versículo 17, ande cada um segundo o Senhor lhe tem distribuído, cada um conforme Deus tem chamado. Olha só, isso que Paulo falava para as igrejas naquela época, naquele período, naquele tempo. E ele falando para a igreja de Corinto desta forma, no versículo 21, fosse chamado sendo escravo, não te preocupes com isso, mas se ainda podes tornar-te livre, aproveita a oportunidade. Você vê, se você é uma pessoa que está dentro de um lugar, frequentando um espaço físico, e ali está, você tem ouvido palavras que você passa a analisar e comparando à luz da palavra de Deus, não tem nada a ver, porque você começa a questionar. Porque aqueles que são de Deus, aqueles que são eleitos de Deus, eles questionam. Muitas das vezes a pessoa mantém um silêncio com respeito às palavras, mas dentro de si ela tem um argumento, um questionamento. Ora, se a palavra de Deus fala a respeito disso, por que nesse lugar é ensinado desta forma? Se tal prática era do Antigo Testamento, da Antiga Aliança, por que nesse lugar estão falando a respeito disso se Jesus estabeleceu uma nova e eterna aliança? E esta aliança que ele fez justamente é para dar liberdade, para não a pessoa ficar na dependência de ninguém, mas uma pessoa que é eleita de Deus, ela tem essa convicção, essa certeza, e por isso que Paulo disse assim, se você estava sendo escravo e foi chamado com respeito, ouviu a palavra, aproveita a oportunidade e se torna livre, como diz assim no versículo 23, por preço fostes comprado, não vos torneis escravo de homens. Você vê, muitas pessoas têm sido escravas de homens, porque tem pessoas que elas manipulam e dizem assim, você tem que fazer isso, você precisa fazer isso, senão você vai perder a salvação.
Ora, como que você vai perder uma coisa que não te pertence? Se isso tudo é proveniente de Deus. Deus é que criou todas as coisas, tudo pertence a Ele. Todas as almas são deles, a palavra de Deus fala a respeito disso. Tudo é dele. E Ele jamais te desamparou e jamais vai te desamparar. Olha só o que diz no livro de Gálatas, no capítulo 4, diz assim, ó, do versículo 21 em diante, sobre Sara e Agar, alegoria das duas alianças. Porque diz assim, ó, dizei-me vós, os que quereis estar sobre a lei, acaso não ouvis a lei? Pois está escrito que Abraão teve 2 filhos, um da mulher escrava e outro da livre. 2 filhos. Mas o da escrava nasceu segundo a carne, o da livre mediante a promessa. Ou seja, existe dois tipos de pessoas: os que são livres e os que são escravos. Os que são escravos, eles estão debaixo da lei, debaixo de ordenanças, debaixo de estatutos. Os que são livres têm o Espírito, porque aonde há o Espírito de Deus, aí há liberdade. Aonde há o Espírito de Deus, aí há liberdade, não escravidão. A escravidão ela vem através da lei, e a lei ela era seguida no seu rigor, né? Na sua íntegra, como diz assim, deveria ser seguido, mas ninguém conseguia cumprir a lei, ninguém conseguia cumprir todos os estatutos. Por isso que Jesus veio, ele não veio para revigorar, ele não veio para, no que diz respeito a anular, ele veio para cumprir. E ele cumpriu, a palavra de Deus fala bem claro que ele cumpriu a lei. A lei e os profetas vigoraram até João, e a palavra de Deus fala a respeito disso. Dali o que se tem ouvido é o verdadeiro evangelho. Quando falamos a respeito do evangelho, do verdadeiro evangelho, é um evangelho que liberta, um evangelho que lhe dá a segurança, que lhe dá a certeza, a convicção de que Deus é contigo. Quando nós falamos a respeito da graça, graça é um favor imerecido. E nem todos entenderão a respeito da graça. Nem todos. Quem é eleito de Deus, quem é escolhido, quem já tem desta forma dentro de si essa convicção, a graça lhe fortalece, lhe traz mais convicção e certeza. A pessoa está tranquila, ela vive uma vida de paz, de harmonia, e tudo em sua volta, tudo se realiza, tudo se encaixa, tudo se resolve, mesmo que ela tenha enfrentado problemas, dificuldades, situações, seja lá o que for, porque tudo se faz novo, nada dura para sempre. E como nós estamos falando aqui, se você é uma pessoa que se encontra dentro de um lugar, nós não estamos aqui para criticar, né, A, B, C ou Deus, sei lá o que for. Nós estamos aqui para mostrar o que está escrito na palavra. Aí talvez você diga, mas o senhor está criticando com respeito a isso. Não, é que você talvez não tenha esse entendimento, porque quem quer continuar, vai continuar. Isso pode as pessoas querer pregar para dizer assim, ó, nós temos que calar esses que falam desta maneira. Isso não se consegue, nem Paulo na época dele conseguiu. Jesus veio e pregou para aqueles que queriam ouvir, aqueles que davam ouvidos, aqueles que davam ouvido à sua palavra, que eles eram libertos no seu entendimento, na sua compreensão, no seu espírito, na sua mente, no seu intelecto. E uma vez que a pessoa é livre desta forma, ela se encontra tranquila, ela se encontra em paz. E como diz aqui no livro de Gálatas, capítulo 4, diz assim no versículo 24, estas coisas são alegóricas, porque estas mulheres são as 2 alianças. Uma, na verdade, se refere ao Monte Sinai. Você vê que tem lugares que falam justamente a isso, o lugar da escravidão, e leva as pessoas para o lugar da escravidão, porque as pessoas têm que pagar preço, têm que fazer sacrifício, né? Tem que pagar promessas. Muitas pessoas elas não têm esse entendimento porque elas não têm deixado a palavra de Deus verdadeiramente entrar dentro delas, porque se encontram com a mente cauterizada, se encontram com a mente totalmente bloqueada, porque quando a pessoa tem um entendimento dela aberto, os olhos se iluminam, ela começa a ficar apercebida de tudo, porque diz assim, ó, olha só, estas coisas são alegóricas porque essas mulheres são as 2 alianças. Uma, na verdade, se refere ao Monte Sinai, que gera para a escravidão, que é Agar. Ora, Agar é o Monte Sinai na Arábia e corresponde a Jerusalém atual, que está escravizada com seus filhos. Você vê, ó, a Jerusalém que é daqui de baixo, não está aqui se referindo à questão física,
mas está se referindo à antiga aliança. Ela é daqui de baixo, ela é terrena, ela se preocupa com as coisas da terra, ela se preocupa com bens materiais. Você vê que as pessoas, para dizer que elas são de Deus, ela tem que ter resultados. Você vê que é ensinado desta forma. Se a pessoa não tiver bens, que se ela não tiver propriedade, se ela não tiver carro, se ela não tiver casa, se ela não tiver isso, é porque Deus não é com ela. Ora, se nós temos falado que não fomos nós que escolhemos, e sim Ele que nos escolheu, é como dessas duas alianças. Um nasceu da escrava e outro da livre. E diz assim, ó, mas a Jerusalém lá de cima é a livre, a qual é a nossa mãe, ou seja, a nova Jerusalém. Quando o Senhor Jesus ele foi assunto aos céus, quando houve a conclusão de tudo aquilo que ele disse que haveria de acontecer, a consumação do século, né? Não dos séculos, mas daquele século, cujo qual houve a queda do tempo, o ministério de condenação e morte caiu por terra, foi aniquilado, foi destruído, foi estabelecido novos céus e nova terra, não questão cósmica, não questão física, mas a nova Jerusalém descida do céu, que é a igreja de Cristo verdadeira. A igreja de Cristo ela se encontra em vários lugares, não com uma denominação com espaço físico, mas é a igreja de Cristo que frequenta esses lugares, que é uma só. Ela é livre, ela não é escrava. E por isso, quando a pessoa começa a tomar conhecimento da verdade, ela deixa de frequentar esses espaços. E como diz aqui, ó, olha só, porque está escrito: alegra-te, ó estéril, que não dá luz, exulta e clama, tu que não estás de parto, porque são mais numerosos os filhos da abandonada do que as que têm marido. Ou seja, você vê que são pouquíssimas as pessoas que começam a tomar conhecimento da verdade e tomam uma decisão, uma atitude. As que são filhas da escrava são milhões e milhões. Você pode ver que tem lugares aí que são milhares e milhares e milhares de pessoas que estão lá. Aí tem uma vez disseram assim, mas não se consegue enganar tantas pessoas por tanto tempo. Meu amigo, minha amiga, é como nós temos ouvido falar de boca de pessoas que a mentira proferida várias vezes, ela acaba se tornando o quê? Ela acaba se tornando uma verdade. Quando se começa a colocar dentro da cabeça de uma pessoa e começa a se martelar em cima daquele assunto, o que acontece? Aquela pessoa acaba sendo dominada por aquilo ali, infelizmente. E diz assim, ó, vós, porém, irmãos, são filhos da promessa, como Isaac. Como, porém, outrora os que nasceram segundo a carne, como, porém, outrora o que nascera segundo a carne perseguia ao que nasceu segundo o Espírito. Você vê, ó, tem aqueles que nascem segundo a carne, que nascem segundo a religião, porque pode ver, tem pessoas que dizem assim, eu sou da religião tal, da religião B, elas dizem que são, porque elas consideram que estão naquele lugar, que precisam estar ali. Agora, os filhos da livre têm essa convicção, estão tranquilos, sabem que um dia vão partir daqui e vão voltar para a glória eterna junto ao Pai. Sabe que são pó, né? E o pó vai tornar o pó e o Espírito vai tornar para Deus, que assim a pessoa é procedente daquela nação, porque a nossa verdadeira nação não é aqui nesse lugar, e sim ela é a morada celestial. Então, para você ver, ó, se você foi chamado desta forma, tem ouvido a respeito da palavra, porque muitos têm frequentado lugares, mas têm acessado as redes sociais e têm chegado até aos canais que pregam com respeito e falam com respeito à graça. A graça é favor imerecido. Você não precisa estar pagando preço, você não precisa estar pagando promessa. Você está compreendendo? A pessoa é livre. Livre porque Jesus assim estabeleceu. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, novamente falando para você, se você não colocou o seu nome para oração, você pode colocar aí nos comentários, certo? Se você não é um inscrito no canal, inscreva-se. Se você é uma pessoa que conhece muitas pessoas que estão sendo assim dominadas, escravizadas, compartilhe esse vídeo, compartilhe com as pessoas. Eu tenho certeza que a palavra de Deus vai chegar até elas, não para querer fazer a cabeça delas, para querer dominar sobre elas, mas para que elas tenham um entendimento aberto e venham ser libertas, certo? Inscreva-se no canal,
eu tenho a certeza que Deus já abençoou. Como eu falei para você, nas nossas orações estaremos fazendo menção de todos, sem sombra de dúvida, porque Deus é contigo, tá certo? Pai querido e amado, muito obrigado pela tua palavra e obrigado, meu Deus, por todas essas pessoas que têm, meu Deus, ouvido os nossos vídeos e têm buscado, meu Pai, não viver de uma forma alienada ao que o Senhor tem instruído, mas buscando, meu Deus, esse conhecimento, buscando saber, meu Deus, que são libertas, que são livres no Senhor, que não sejam mais escravas de homens, nem escrava de problemas, meu Pai, porque com certeza todos os problemas já caíram por terra, tudo já se fez novo. Sejam todos, meu Deus, uma bênção, como já está determinado pelo Senhor. O Senhor já nos tem abençoado com todas as bênçãos. Meu Pai, muito obrigado por tudo, meu Deus. Obrigado pela tua graça e misericórdia. Amém? E graças a Deus. Então, meu amigo, minha amiga, tenha certeza que Deus já lhe abençoou sobremaneira. Você pode ter certeza que Deus te dará direção. E como nós temos falado, peça na sua oração, não deixe que eu venha ser enganado, não deixe que eu venha viver na enganação e nem muito menos ser um enganador. E eu tenho a certeza que tudo já deu certo, tudo já se fez novo. Vamos em frente, meu amigo, minha amiga. Nós vamos ficando por aqui, estaremos juntos numa próxima oportunidade. Um grande e forte abraço a todos.